Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês novamente é Daniel do canal VR Fácil. Esse vídeo aqui é mais um tutorial do Blender, tá? Um seguidor do canal perguntou como era para modelar um funil. Realmente é um item muito simples, mas ele é legal no Blender porque ele utiliza várias funções interessantes que a gente pode usar. Bom, o funil todo mundo conhece, certo? Mas eu já ensinei para vocês a instalar o programa PureRef num outro vídeo. Ele é um programa que você consegue mostrar fotos. Então, por exemplo, eu fui no Google e procurei uma imagem de um funil. Eu achei esse vermelho aqui que eu achei bem interessante, com uma série de detalhes que a gente pode modelar no Blender. Vou clicar com o botão direito aqui, vou copiar essa imagem e vou colar no meu PureRef. O PureRef você sempre movimenta com o botão direito do mouse. E nele você consegue arrastar a imagem aqui dentro com o botão esquerdo. Então eu tenho o meu funil aqui e eu vou usar ele como modelo. Então eu vou abrir meu Blender também, vou clicar aqui fora para ver a tela original e eu consigo ficar modelando ao mesmo tempo que eu vejo aqui o funil na lateral. Como o funil é um item bem simples, eu vou esconder ele. Mas itens complexos você poderia botar outras imagens no PureRef também. A primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse cubo, porque o meu funil ele é circular. Então eu vou partir de um objeto circular. Então a primeira coisa eu vou adicionar Mesh e eu vou colocar um cilindro aqui. Perceba que o padrão do Blender é metros. Se eu apertar o N, você vai ver as dimensões desse meu cilindro. Ele é em 2 metros em cada eixo. Claro que o meu funil não mede 2 metros, mas não importa a escala desse momento, porque eu não estou modelando esse objeto com tanta precisão assim. E no final, quando eu estiver importando para a realidade virtual também, eu consigo escalar ele e diminuir essa metragem. Então não importa. Contanto que o formato final dele esteja em escala, isso serve para a gente. Então eu não vou me preocupar com essa dimensão aqui no momento. Vou apertar o N para fechar o painel. A primeira coisa que eu quero fazer é esticar esse cilindro aqui. Então eu vou apertar o S, que é o botão de escala, e se eu mexer meu mouse, você vê que o cilindro aumenta para todas as direções. Mas eu quero que ele aumente só para cima. Então eu vou clicar com o botão direito para cancelar o que eu estava fazendo, vou apertar o S de novo, e eu vou apertar Z. E aí vai aparecer essa linha azul. Se eu movimentar o meu mouse, você vai ver que o cilindro só aumenta para cima agora. Ele não aumenta nas outras direções. Eu vou aumentar mais um pouquinho, o bico dele fica bem fino aqui embaixo. Beleza. Agora, o funil ele não é maciço, certo? Ele tem um furo aqui. Então eu vou ter que transformar isso aqui num tubo, num cano, né? Como é que eu vou fazer isso? Tem várias maneiras, mas uma maneira bem interessante é utilizando os modifiers do Blender. Então a primeira coisa que eu teria que fazer é adicionar um outro cilindro aqui, menor um pouquinho, e eu vou mandar um cortar do outro. Então eu vou pegar um cilindro menor, vou cortar ele, e o cilindro maior vai ficar com esse furo cortado no meio, né? Então como é que eu faço isso? Eu poderia vir aqui de novo, adicionar Mesh e botar um cilindro, mas eu tenho uma opção também de copiar esse aqui. Então eu vou selecionar esse objeto, vou apertar Shift D, você vê que ele ficou branco, significa que tem um outro objeto exatamente igual a esse aqui embaixo. Se eu movimentar, por exemplo, você vê que realmente tem. Eu vou apertar com o botão direito, você vê que ele ainda tem o objeto copiado aqui, mas agora o objeto está exatamente atrás do outro. Eu vou diminuir esse objeto um pouco, mas só lateralmente. Como é que eu faço isso? Eu tenho que bloquear a alteração em Z, certo? Então eu vou apertar escala novamente S, só que agora eu vou apertar Shift Z. Quando eu fizer isso, você vê que aparece um cilindro menorzinho dentro do outro cilindro. Então eu vou diminuir ele aqui, vou deixar a parede fina, né? Porque o funil tem a parede fina normalmente. E agora você vê que ficou um certo bug aqui na parte de cima. Isso é porque as duas faces estão exatamente na mesma medida. Então eu vou aumentar um pouco esse cilindro de dentro também, só para ter certeza que não vai ter problema nenhum. Então eu vou apertar SZ e vou esticar ele um pouquinho para o alto. Perceba que agora eu tenho dois cilindros, um dentro do outro. Eu vou selecionar o cilindro de fora e vou vir nesse ícone aqui de chave de boca. E vou adicionar um Modifiers. Existe uma série de Modifiers, cada Modifier faz uma coisa interessante, mas o que a gente vai utilizar agora é o Boolean, que é de subtração ou união. Então eu já selecionei o objeto de fora, cliquei no Modifier Boolean e agora aqui nesse outro objeto eu vou selecionar o que eu vou cortar. Eu posso selecionar tanto aqui nesse ícone de conta-gota e selecionar o meu objeto de dentro, ele vai aparecer aqui, ou eu posso clicar nesse quadrado também e selecionar os objetos que existem na minha tela. Como só tem esse cilindro, é ele que ele vai entrar aqui mesmo. Nessa operation aqui eu posso trocar para união, diferença, interseção, isso vai ter efeitos diferentes. O que eu quero fazer nesse momento é diferença. E aí eu vou dar Apply nesse Modifier. Nada mudou na minha tela, certo? Mas se eu deletar esse outro cilindro aqui, selecionar ele e apertar o Delete, você vê que agora o meu cilindro maior tem um furo, ou seja, ele virou um tubo. Bom, agora a gente já pode transformar ele num funil. Para isso, eu vou precisar largar a boca de cima, né? E como eu criei um cilindro, eu não vou conseguir alargar isso num objeto. Eu vou ter que entrar no modo de edição. O modo de edição eu consigo alterar a forma do meu objeto inicial. Eu vou selecionar meu objeto e vou apertar o Tab.
Perceba que apareceram uma série de linhas e pontos, ou seja, ele selecionou tudo que constrói o meu objeto. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte: a parte de cima ela vai alargar, a parte de baixo ela vai continuar fina, certo? Então a partir daqui, mais ou menos, eu quero começar a largar o meu funil. Então eu tenho que cortar esse meu tubo aqui no meio para eu poder selecionar só essa parte aqui de cima. Como é que eu faço isso? Tem uma função chamada Loop Cut, que fica aqui, ó, Loop Cut, tá vendo? Eu posso apertar o Ctrl R também, você vê que minha tela mostra aqui qual é o atalho. Então eu vou apertar aqui Ctrl R. E onde eu botar o meu mouse agora, ele aparece uma linha amarela, que é a indicação do Blender onde que ele vai cortar. Eu quero cortar exatamente aqui no meio, então basta eu botar o meu mouse aqui no meio, que como isso é um cilindro e a face de cima e a de baixo são iguais, o Loop Cut entende que ele quer cortar no meio, e é justamente o que a gente quer fazer. Então eu vou dar um clique. Vê que apareceu uma linha laranja agora indicando que foi cortada aqui no meio, vários pontinhos apareceram. Se eu der o zoom, você vê que tem uma linha nova aqui criada, tá vendo? Cuidado para quando você fizer isso, você não mexer o seu mouse, senão você movimenta essa linha, tá vendo? Basta você apertar com o botão direito que ela vai ficar sempre na posição central. Eu preciso fazer esse mesmo corte aqui na parte de dentro. Então eu vou mexer aqui para poder olhar a parte de dentro. Vou apertar Ctrl R de novo e tá vendo lá a minha linha amarela de corte. E vou clicar. Novamente cuidado para não mexer o mouse e pronto. Agora a minha linha de corte está lá no meio. Agora que isso aqui está cortado, eu posso aumentar só a parte de cima. Para fazer isso eu preciso selecionar essa face aqui em cima. No Edit Mode eu tenho várias maneiras de selecionar meus objetos, tá? Se eu apertar 1, 2 e 3, você vê que muda a exibição e muda aqui em cima também o painel de seleção. O primeiro seleciona os pontos, o segundo seleciona as linhas e o terceiro seleciona as faces. Então eu vou clicar 3 no meu teclado e vou selecionar essa face aqui. Se eu quiser selecionar a outra também, eu vou apertar Shift e seleciono a outra face. Agora que eu selecionei as duas de cima, eu vou apertar S, só que eu não quero movimentar em Z, eu só quero alargar. Então eu vou apertar Shift Z e vou alargar a parte de cima do meu funil. Se eu afastar, você vê que ele já está com formato de funil. Ah, eu acho que eu tenho que alargar um pouquinho mais. Aperta o S, Shift Z e alarga um pouquinho mais o seu funil, tá? Para ele ficar no formato que você quer. Bom, o funil aqui em cima não é tão grosso, certo? Então eu vou ter que escalar só essa aresta aqui de dentro. Então eu vou apertar o 2 para selecionar a aresta e vou clicar aqui numa linha. Perceba que ele só selecionou esse pedaço, ele não selecionou o círculo inteiro. Então eu posso ir clicando de um em um, mas isso vai demorar muito tempo. Mas eu posso também usar a função de loop. Então eu vou apertar o Alt do meu teclado, vou segurar e vou clicar na linha. Perceba que ele já selecionou tudo em laranja aqui. Agora eu vou apertar Shift Alt e vou selecionar outra linha também. Perceba que agora eu selecionei o círculo inteiro. Novamente eu vou apertar S, Shift Z e vou diminuir aqui a espessura para ficar bem fininho. Beleza. Se vocês lembram, o funil ele tinha um detalhezinho aqui alargado para fora. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou selecionar as faces aqui de cima novamente, então eu vou apertar Shift e vou selecionar as duas faces e vou apertar o E. Eu quero estudar só para cima, então eu vou apertar o Z também e vou estudar levemente para cima, tá vendo? Essa pequena parede que eu fiz aqui, agora eu vou esticar ela para fora. Eu vou apertar Alt e vou selecionar ela. Perceba que agora, em vez de ele selecionar lateralmente, ele selecionou para baixo. Porque o Blender entendeu que era assim que eu queria fazer o meu loop, mas não é lateralmente. Como é que eu mudo isso? Eu vou dar um zoom com o scroll do mouse e segurando o Alt eu vou clicar na borda aqui desse meu elemento. Perceba que agora ele entendeu que eu quero fazer o loop para aquela direção e ele selecionou toda essa lateral. Agora eu vou ter que estudar isso para fora, mas perceba o que acontece se eu apertar Shift Z. Ele cria uma superfície na direção que eu aponto o meu mouse e não para fora. Como é que eu faço para estudar só para fora? Eu vou apertar Alt E. E aí vai abrir um menuzinho do Extrude. E agora eu vou escolher o Extrude Face Along Normals. Normals é uma linha que sai da superfície. Então se minha superfície está aqui, o meu plano é uma linha que sai ou para cima ou para baixo. Normalmente ela sai para frente da face. Então eu vou apertar esse Along Normals e vou mexer o meu mouse. E aí eu vou criar essa pequena abinha que tem no funil. Além disso, o funil tem uma protuberância aqui com um furinho, certo? Então vamos criar essa protuberância. Vou selecionar aqui alguma face lateral dessa. Vou selecionar essa aqui, por exemplo. E vou apertar o E. E aí eu vou extrudar ela aqui para fora. Eu tenho que criar também uma parte redonda aqui nessa quina. Se a gente abrir no ProRef, você vai ver que ela é arredondada. Então eu vou arredondar essa ponta aqui. Como é que eu faço para arredondar isso? É uma função chamada Bevel. Primeiro eu vou selecionar as duas arestas que eu quero criar. Então eu vou apertar o 2. Vou selecionar essa aresta e essa aresta. E eu vou apertar Ctrl B para fazer o meu bevel. Então se eu mexer meu mouse, ele cria o bevel.
Se eu rodar o meu scroll para cima, ele aumenta a quantidade de subdivisões, para baixo ele diminui. Quanto mais eu mexer o meu mouse, mais ele aumenta corte, e quanto eu mexer o scroll do meu mouse, ele aumenta a curva. Então, tá bom aqui. Se eu apertar Tab, você vai ver que tem uma nova abinha aqui criada agora. Por fim, eu vou ter que fazer aquele furo circular aqui novamente. Então eu vou dar o Tab, eu vou ter que mover o meu cursor aqui para cima, então eu vou apertar o 3, selecionar essa face. Mas tem uma outra coisa também interessante. Quando eu seleciono o meu cursor aqui em cima, eu posso marcar ou desmarcar esse Surface Project aqui, tá vendo? E o que significa isso? Se eu colocar o meu mouse aqui em cima, você vê que ele coloca na superfície. Se eu desmarcar, eu posso clicar em qualquer lugar do mapa. Mas se eu colocar perto da superfície, ele vai automaticamente grudar naquela superfície. Claro que não está alinhado em posição nenhuma, mas ele colocou aqui em cima, tá bom? Aqui em cima, então, eu vou adicionar um objeto, então eu vou apertar o Tab para sair do Edit Mode e voltar para o Object Mode. Eu vou adicionar Mesh Cylinder. Esse cilindro aqui está muito grande, então eu vou diminuir ele de tamanho. E eu vou movimentar ele aqui para ele ficar mais ou menos centrado. Novamente eu vou selecionar o meu objeto original, vou adicionar um modifier aqui, Boolean, e vou selecionar o objeto que eu quero usar para cortar. E aí vou dar Apply. Por fim, eu seleciono esse objeto aqui e deleto. E agora eu tenho o meu furo no meu funil. Por último, eu quero criar aqui embaixo essa angulação. Eu poderia cortar isso inclinado, mas eu também consigo fazer usando o menu Snap. Então o menu Snap nada mais é do que eu mudo essa posição do cursor aqui para uma posição que eu desejar de uma maneira mais orientada. Eu consigo dizer onde eu quero ir. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar meu objeto, vou apertar o Tab para entrar no Edit Mode, vou apertar o 3, vou selecionar essa face aqui de baixo. Aí eu vou apertar o meu Shift S para abrir o meu Snap menu e vou botar aqui, ó, Cursor to Selected. Perceba que ele colocou o meu cursor exatamente aqui no meio agora dessas duas faces, que é exatamente o que eu quero, a região central. E no meu Edit Mode ainda eu vou apertar o R, que é o de rotação, e vou apertar o eixo que eu quero. Nesse caso é o eixo X, é o vermelho. E vou rodar para fazer aqui a minha inclinação. Se eu apertar o Tab, agora eu tenho o meu funil completo. Se eu quiser voltar o meu cursor para a origem, eu posso apertar Shift S, Cursor Toward Origin. Então Shift S abre o meu menu Snap. Mas como eu já tinha mostrado para vocês, eu também posso mudar o meu cursor clicando nesse ícone e selecionando alguma outra região. Lembrem sempre que depois que você colocar o seu cursor no lugar, você tem que selecionar esse ícone aqui de cima da Select Box. E tem um atalho que é o W. Então sempre que você apertar o W, ele volta para essa posição de Select aqui. Então esse aqui é o meu funil. Se você não gostou, se ele ficou muito comprido, muito aberto, basta você entrar no Edit Mode e alterar aqui as funções. Ou mesmo no Object Mode, você pode selecionar o seu objeto, apertar o S e escalar ele da maneira como você quiser. Então era isso aqui que eu queria mostrar para vocês da criação do funil. A gente usou várias funções interessantes do Blender, né? E com essas funções você vai criar objetos mais complexos e mais interessantes. No próximo vídeo a gente vai colocar o material aqui nesse objeto e eu vou mostrar os mapas que são utilizados para colocar o material. Então eu vou colocar cor, eu vou colocar luz, eu vou colocar sombra, é bem interessante. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Tem vários outros vídeos tutoriais aí interessantes também. Se você quer saber sobre algum, comenta nesse vídeo. Entra no nosso site também, vrfácil.com, e deixa lá seu comentário com que tipo de vídeo você quer assistir, que tipo de tutorial você quer ver para o Blender. Então, valeu pessoal, até a próxima.